contexto em que ocorrem as grandes navegações é marcado por uma grave crise econômica na Europa. É a chamada crise do século XIV, que se estende até meados do século XV, marcada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos, por ciclos de fome e revoltas camponesas. A mortalidade foi altíssima na Europa, e isso provocou uma retração do mercado europeu. Além disso, temos aqui uma escassez de metais preciosos para a cunhagem de moedas. Diante desse colapso econômico na Europa, havia necessidade da busca por novos mercados, ligado diretamente com o mercantilismo. E esses novos mercados estavam na África, principalmente ouro, marfim e depois, ao longo das cruzadas, o mercado de escravos. E também no Oriente. Temos aqui as especiarias, temperos como cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, açúcar e também artigos de luxo, como os tapetes da Pérsia, perfumes e incensos da Índia, as porcelanas da China, cera da China e também as joias do Japão. Agora, para alcançar esses novos mercados, era preciso navegar por novos mares. Isso porque o Mediterrâneo, que tinha os principais entrepostos do comércio de especiarias que chegava até a Europa, estava sob o domínio das cidades italianas, Gênova e Veneza, principalmente, e também dos árabes. Era muito difícil enfrentar a poderosa frota naval desses dois povos, então, por esse motivo, era preciso buscar novos mares para atingir esses novos mercados. Era preciso navegar pelo desconhecido Atlântico e o mais desconhecido ainda, o Oceano Índico. O que, de certa forma, ajudava a superar esse medo era o espírito cruzadístico, ou seja, nessa época, os romances de cavalaria tratavam ainda mais de episódios das cruzadas em que aventureiros católicos desafiavam o destino combatendo muçulmanos. O curioso é que as grandes navegações começam com os portugueses ocupando territórios do norte da África, que eram dominados pelos árabes. Então, as grandes navegações começam com esse objetivo de superar áreas, de dominar áreas sobre o controle muçulmano. Mas tem uma coisa muito importante aqui, que é também a necessidade de haver quem patrocinasse essas expedições, que poderiam trazer muitos lucros. Porém, esse lucro era incerto, de sucesso incerto. E aí, nesse caso, o Estado moderno é quem vai financiar. E temos aqui no século XV, momento em que as navegações começam, justamente a consolidação do Estado moderno. Tanto os estados ibéricos, que vão conseguir expulsar os mouros do sul da Península Ibérica, na Terra da Reconquista, como também estados centrais da Europa, como Inglaterra e França, que consolidam a centralização política no contexto da Guerra dos 100 Anos. Mas tem outra coisa importante. Quando a gente fala do Oriente, o Oriente já era conhecido pelos seus produtos, mas os europeus não conheciam o Oceano Índico. O Oriente, inicialmente, era uma coisa incerta, mas nessa época, o que vai impulsionar a busca pelo Oriente é o fato importantíssimo. 1453. Nesse ano, ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos. Haverá ali conflitos entre turcos, otomanos e cidades italianas. Por algum tempo, há uma interrupção das rotas comerciais do Mediterrâneo. As especiarias ficam muito caras no mercado europeu. Isso vai tornar, digamos assim, mais vantajosa a ideia de sair da Europa e comprar esses produtos por um preço baixo no Oriente e revendê-los na Europa por um preço mais alto. As causas do pioneirismo português. Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. Mas por que esse país tão pequeno, lá no canto da Europa, seria o primeiro nessa importante aventura? Pelo seguinte, Portugal reúne condições aqui que outros países, na mesma época, não conseguiriam reunir. Por exemplo, a estabilidade política. O Reino de Portugal surge em 1139, quando, a partir do Reino de Castela, surge o chamado Condado Portucalense, com a dinastia de Borgonha. É essa dinastia que vai combater os mouros e muçulmanos na chamada Guerra de Reconquista. Os mouros são expulsos de Portugal já no século XIII. Os espanhóis, por exemplo, só vão conseguir expulsá-los no final do século XV. Então Portugal larga na frente em relação a isso, desfrutando de uma estabilidade política invejável.
Mas além de estabilidade política, nós vamos ter, mais tarde, a aliança do rei com a classe que estava interessada em navegar e expandir mercados, a burguesia. Essa aliança ocorre a partir da Revolução de Avis, entre 1383 e 1385. Nesse contexto, há uma disputa sucessória no trono português, e Dom João de Avis vai ter o apoio de parte da nobreza, mas também da burguesia para chegar ao poder. Mais tarde, um dos seus sucessores, dos seus descendentes, vai estabelecer uma aliança concreta com a burguesia, criando uma campanha para atrair para Portugal importantes navegadores e cartógrafos. É a chamada Escola de Sagres, que vai ser responsável por importantes inovações técnicas no campo da navegação. Vamos ter aqui a invenção da caravela e do leme. Também teremos a importação de novos meios de orientação, como a bússola, o astrolábio, o quadrante, o sextante e a balestilha. Também é desenvolvida a cartografia náutica. Além disso, Portugal encontrava, já desde o século VIII, por conta da presença dos mouros naquela região, uma experiência de navegação e de comércio pelo Atlântico, tanto com o norte da África, área de domínio mouro, como também com o norte da Europa. Enquanto a Europa, lá no século VIII e século IX, estava se fechando por conta das invasões dos povos germânicos, dos próprios povos árabes e também dos húngaros, os magiares, os vikings e também os portugueses estão abrindo-se para a navegação e o comércio com alguns mercados mais próximos, certo? Então, por tudo isso, Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. Sobre as principais rotas e as principais expedições, Portugal segue a rota do chamado Periplo africano, ou seja, o contorno da costa atlântica da África. O principal ponto conquistado em 1415 foi Ceuta, no atual Marrocos, controlando o Estreito de Gibraltar. Em 1434, os portugueses ultrapassam um importante obstáculo, que era, na época, considerado a parte mais ocidental da África, o Cabo Bojador. Depois disso, os portugueses vão chegar à chamada África Subsaariana, a África Negra, e é aí que começa o comércio de escravos. E nós vamos ter também, em 1482, um navegador chamado Diogo Cão, que chegará na foz do rio Congo. Achava, inclusive, que já estava chegando ao final da África e entrando nas águas do Índico, mas acabou surpreendendo com uma foz extremamente larga. Mas ele pôde chegar a uma conclusão importante, de que a África ao sul era muito mais estreita e que faltava pouco para chegar às águas do Índico. Ele volta a Portugal em 1485 e depois disso uma outra expedição é organizada com o objetivo de chegar, agora sim, às águas do Índico. É a expedição de Bartolomeu Dias, que em 1488 vai ultrapassar o chamado Cabo das Tormentas, depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança. É o encontro das águas que vêm do norte do Índico, do norte do Atlântico e do sul da Antártida. Ali nós temos um encontro de correntezas, um mar sem muita direção. E para ultrapassar essas tormentas d'água é preciso ter vento muito forte. E se o vento é muito forte, é claro que o mar fica mais agitado. Só se ultrapassa isso em condições bastante adversas. Bartolomeu Dias, então, chega às águas do Índico. Mas antes que os portugueses conseguissem chegar à Índia, ocorre um outro episódio importante. A Espanha vai começar a navegar. Em 1492, acontece a consolidação da unificação da monarquia espanhola. Essa unificação, na verdade, começa a partir de 1469, com o chamado Casamento dos Reis Espanhóis. Fernão de Aragão e Isabel de Castela se casam e unificam os dois reinos. E depois vão avançar contra a região sul, dominada pelos mouros, o Reino de Granada. Só conseguem expulsar os mouros de Granada em 1492. E aí pronto. Agora a Espanha está unificada e pronta para começar a investir nas navegações. Mas a rainha Isabel de Castela sabia que só daria para chegar no Oriente antes de Portugal se fosse por um outro caminho. E foi aí que apareceu o navegador italiano Cristóvão Colombo, que, acreditando na esfericidade da Terra, propôs chegar ao Oriente pelo Ocidente, dando a volta ao mundo pelo outro lado. É claro que ele não sabia que o Atlântico era tão grande. Não sabia que haveria do outro lado um outro continente.
e muito menos que depois desse outro continente, o maior de todos os oceanos, o Pacífico. Ele calculava então que a Terra fosse bem menor do que ela realmente é, e a rainha achou a ideia, claro, um pouco estranha, mas a Espanha tinha pouco a perder e muito a ganhar, se ele estivesse correto, claro. E aí, para patrocinar a expedição do Colombo, então, Colombo, no dia 6 de setembro de 1492, parte da Espanha rumo ao ocidente e vai encontrar terras novas ao oeste do Atlântico. Vai chegar na região da América Central em outubro de 1492. Retornando de sua primeira viagem à América, ele esteve aqui 4 vezes. A rainha da Espanha vai tomar todo o cuidado para que essas terras ao oeste, que não sabiam se era de fato o novo continente ou se era o Oriente, tomaram cuidado para que essas terras pertencessem à Espanha. A rainha Isabel de Castela vai buscar a ajuda do Papa para garantir que essas terras a oeste do Atlântico fossem exclusividade espanhola. Pela bula papal ou bula intercoétera entre Portugal e Espanha, o Papa Alexandre VI da Espanha vai dividir o Atlântico entre Portugal e Espanha. Vai traçar uma linha imaginária situada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, a última possessão a oeste do Atlântico de Portugal. Só que Portugal não aceitou essa divisão por considerar 2 coisas. Primeiro, a distância de 100 léguas colocava Cabo Verde numa certa vulnerabilidade. E claro que Portugal também queria esticar um pouco mais a oeste dessa linha divisória, acreditando com isso ter direito às terras do oceano a oeste do Atlântico. E aí vai acontecer um acordo mediado pelo Papa, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. A linha divisória, o meridiano divisório, vai ser estendido para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. E essa linha vai cortar uma boa parte do que hoje é o Brasil. Mas o curioso é que quando isso acontece, Portugal, claro que a gente sabe, garante uma parte da América, mas ainda não tinha chegado ao Oriente. A primeira expedição que chega ao Oriente é a expedição de Vasco da Gama, em 1498. É uma expedição de caráter militar. Haverá aí a conquista de importantes entrepostos na Índia. Mas aí, em 1500, vai acontecer a primeira expedição comercial rumo ao Oriente, a expedição de Pedro Álvares Cabral. Cabral vai para o Oriente, mas no meio do caminho acontece uma parada em terras a oeste do Atlântico, que seria o Brasil. As 2 versões sobre isso. Uma diz que a chegada ao Brasil teria sido ocasional, por conta de um desvio de rotas em função de tempestades, e uma outra versão diz que não, que era intencional. Havia o objetivo de averiguar a existência de terras a oeste de Portugal, dentro dos limites de Tordesilhas, e Cabral vai chegar ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Fica aqui 10 dias e depois parte para o Oriente. É a primeira viagem comercial ao Oriente. E lá ele fica quase 4 meses e depois retorna para Portugal. Mas nós temos ainda outras importantes expedições. A Espanha, em 1513, vai chegar ao Istmo do Panamá com o navegador Vasco Nunes Balboa. Por terra, ele vai saber das águas do Pacífico. Em 1516, Juan Díaz Solis chega na foz do Rio da Prata. O objetivo era chegar às águas do Pacífico, mas isso só foi possível mesmo em 1519, com Fernão de Magalhães, que passa lá pelo sul, região do atual Estreito de Magalhães, chegando às águas do Pacífico. Ele vai até o Oriente, mas acontece que morre no meio da viagem, em 1521. E quem vai dar continuidade a essa empreitada é Sebastião Elcano, que em 1522 retorna à Espanha, completando a primeira viagem de circunnavegação. Em aspectos de conquistas marítimas, não havia mais grande coisa a se fazer. Mas o mais importante para nós concluirmos é saber quais são as consequências das grandes navegações. Temos, então, um deslocamento de grande eixo do comércio mundial, do Mediterrâneo para o Atlântico. Temos agora a hegemonia desse comércio, não mais nas mãos das cidades italianas e dos árabes, e sim dos países ibéricos. Portugal e Espanha conectaram diferentes continentes, criando as primeiras redes de comércio em escala global. E, claro, vamos ter com isso uma grande expansão do capitalismo comercial. Vamos ter o genocídio indígena, a expansão do catolicismo da América e a grande diáspora africana por conta do tráfico de escravos. E o resto é história. E como era feito o comércio de especiarias e metais preciosos?
Funcionava sob um sistema de monopólio comercial imposto pelas metrópoles, principalmente Portugal e Espanha, às suas colônias, e era regido pelos princípios do mercantilismo. No Brasil, colônia, a economia colonial, por exemplo, no Círculo de Pau-Brasil. Nossa, eu quero aquela coisa que eles chamam de espelho. Eles dão troca do nosso serviço e a madeira. Eu quero muito a revista, né? Ela tem aquelas coisas que as pessoas colocam em cima do corpo. Eles chamam de roupa. Fica até lelé. Vamos extrair isso agora. Vamos! Inicialmente, o trabalho era voluntário e baseado no escambo, mas, com o tempo, a escravidão indígena se tornou mais comum. Após indígenas começarem a perceber que as trocas estavam desiguais e desvantajosas, para o armazenamento, os indígenas colocavam nas feitorias, fortificações litorâneas, facilitando o envio de carga para a Europa. E faziam isso por naus. A extração era somente exclusiva para Portugal, fazendo-se o pacto colonial. Com a queda do pau-brasil e Portugal querendo tornar o Brasil uma colônia lucrativa, implantou-se especiarias asiáticas no litoral, a cana-de-açúcar, e foi feito as capitanias hereditárias. Eu não aguento mais trabalho sem parar. Já que estou levando as canas para o engenho, neste carro de boi, e ninguém está vendo, eu vou fugir. Eu quero, Neng. Nessa época, trouxeram os africanos, pois tinham mais experiência com as canas-de-açúcar anteriormente, e por serem mais eficientes do que os indígenas. A mão de obra era o sistema de plantation, composto de mão de obra escrava, predominantemente africanos, e também os indígenas. Latifúndio, que é uma grande propriedade com monocultura, ou seja, cultivo de apenas um tipo de planta feita nos engenhos. Após a secagem do melaço, o açúcar era embalado para o transporte, geralmente em sacos de juta ou caixas de madeira, barris, transportados dos engenhos para os portos, como Recife e Salvador. Muitas vezes por meio de cabo de boi em curtas distâncias ou por embarcações menores, como as que navegavam pelos rios. Nos portos, o açúcar era carregado em grandes navios à vela, o nau, que realizavam um trajeto para a Europa. O transporte do açúcar enfrentava desafios como a umidade, que podia fazer o açúcar empelotar. Os navios também eram alvos de piratas, que tentavam roubar a carga valiosa. E as viagens podiam durar cerca de 3 meses ou mais, e manter o açúcar em boas condições era importantíssimo. Com o esgotamento das minas de ouro no país, o algodão, chamado de ouro branco, passa a ser um dos principais produtos de exportação a partir do século XVIII e no início do XIX também. Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, a necessidade de obter matéria-prima para a indústria têxtil, o algodão passou a ter um papel preponderante na economia do país. Essa fase é chamada de renascimento agrícola, uma vez que muitos produtos tropicais começaram a ser cultivados simultaneamente pelo país, com o intuito de suprir o mercado externo europeu. Um dos fatores determinantes foi o crescimento da população europeia nesse período e, consequentemente, o aumento do consumo de produtos tropicais. O Brasil não ficou fora dessa vista, visto que é um país rico em solo fértil e que tudo que plantava nascia em grande abundância. Para prepará-lo para o transporte após a colheita, o algodão passava por um processo manual de separação das fibras das sementes, chamado de descaroçamento. A fibra limpa, então, era prensada e embalada em sacos ou fardos. O material dos fardos eram feitos com invólucros, frequentemente feitos de fazendas grossas de algodão. Tecido simples, sem cor, produzidos em teares domésticos pelas famílias pobres da colônia, e que também eram usados para vestimentas de escravizados e da população de baixa renda. A armazenagem ocorria nas próprias fazendas produtoras, em depósitos simples ou em armazéns portuários nas cidades litorâneas, como São Luís, no Maranhão, que foi um importante centro exportador de algodão. A qualidade da armazenagem e do transporte era um desafio, pois a produção era dispersa e a infraestrutura de transporte e armazenamento da colônia era limitada, o que resultava em perdas e contaminação do produto. A maioria dos produtos nessa época possuía essas condições.
Após esse ciclo, vieram o ciclo do café e da borracha, atividades econômicas fundamentais também para o desenvolvimento do país. Essencialmente, o comércio era um sistema de exploração colonial, onde as colônias existiam para fornecer matérias-primas e metais preciosos para as metrópoles, que, por sua vez, vendiam produtos manufaturados de volta às colônias, garantindo um fluxo constante de riqueza para a Europa. Quando os produtos chegavam na Europa, aonde eles passavam primeiro? Eles chegavam em Lisboa, o centro náutico do Império Português e o ponto de entrada e saída obrigatório para todos os bens e comunicações relacionados ao Brasil. O sistema colonial português, baseado no mercantilismo e no exclusivismo metropolitano, Pacto Colonial, determinava que a colônia só podia comercializar com sua metrópole, Portugal. Todas as mercadorias que saíam do Brasil, como açúcar, pau-brasil, ouro e tabaco, e todas as que entravam, manufaturas, azeite, vinho, etc., tinham que passar pela alfândega de Lisboa, onde eram controladas e tributadas pela coroa portuguesa. Ela funcionava como um centro de redistribuição de produtos coloniais para o resto da Europa. Mercadores de outras nações, incluindo holandeses e ingleses, adquiriam esses produtos em Lisboa. Os portos Amsterdã e Veneza eram importantes centros comerciais e portuários na Europa, mas a sua relação com o Brasil colonial era de rivalidade comercial e, principalmente, indireta através de Lisboa. A Holanda, cuja capital comercial era Amsterdã, foi uma grande concorrente de Portugal. Chegou a invadir e ocupar partes do nordeste do Brasil no século XVII, estabelecendo um comércio direto e temporário de açúcar, o que representou uma quebra do monopólio português. Mesmo sem o controle direto da produção brasileira na maior parte do período, Amsterdã foi um importante centro europeu de refino e distribuição de açúcar, inclusive o adquirindo de Portugal, competindo com a metrópole portuguesa. Veneza era uma potência marítima no mar Mediterrâneo, com foco no comércio de especiarias do Oriente, antes do estabelecimento da Rota do Cabo pelos portugueses. As relações com Portugal eram de rivalidade e cooperação limitada. Veneza tinha pouco ou nenhum envolvimento direto com o Brasil. Seu principal interesse nos produtos brasileiros era a aquisição em Lisboa para a distribuição no sul da Europa. Então, enquanto Amsterdã e Veneza, embora potências comerciais, interagiam com o Brasil, principalmente através das estruturas monopolistas de Portugal ou em momentos de conflito e a quebra temporária desse monopólio. O fim desse sistema de monopólio só ocorreria com a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808, onde foi assinada a Carta Régia de Abertura dos Portos do Brasil ao comércio internacional. A medida foi tida como inevitável por Portugal estar com seu comércio ultramarino interrompido pelas ocupações napoleônicas, motivo que levou à transferência da corte portuguesa para o Brasil, permitindo o comércio direto com outras nações, especialmente a Inglaterra.